senão eu esqueço. Então, boa noite, bem-vindos. Vou falar agora sobre o questionário que eu coloquei para vocês. Não, esse questionário eu já tinha adiantado um pouquinho mais para quem estava aqui mais cedo. Nós temos a orientação da coordenação é que nós teremos 6 pontos distribuídos na prova. Então, vocês vão fazer uma prova no dia 12 de maio, tá bom? No horário da aula, então, 7h15 até as 9 horas da noite, tá bom? Então, a prova começa às 7h15 e vai até 9 horas da noite. Ah, professora, quanto tempo eu vou ter para fazer a prova? Vai depender da hora que você começar a fazer a prova. Se você começar a fazer 7h15, você vai ter até 9 horas. Se você começar às 8, você vai ter 1 hora para fazer a prova. Se você começar às 8h30, aí você vai ter meia hora para fazer a prova, tá bom? Então, a prova vai ser no horário da aula e na duração da nossa aula, como se fosse a nossa prova normal. Combinado? Além disso, nós temos 4 pontos para distribuir, que eu vou fazer 2 atividades avaliativas. A primeira é esse questionário que eu deixei para vocês. Ele tem um prazo de 24 horas, tá? Então, vocês vão assistir. Eu não sei se eu coloquei 24 ou se eu coloquei 48 horas. Eu vou dar uma olhadinha. Mas acho que são 48 horas. Eu deixei um artigo, vocês vão ler o artigo e vão responder aquelas 2 questões. Você já pode olhar as questões agora, tá bom? Ler o artigo e responder as questões. Ah, vai sumir no dia 29. Ah, então só coloquei 24 horas. Eu vou colocar mais um dia, tá bom? Para ele encerrar no dia 30. Beleza? Para vocês terem 48 horas para responder. Vocês vão ler um artigo que eu coloquei, um artigo super interessante, um tema bem recente, um tema legal de se trabalhar, de se falar. E aí vocês vão responder 2 questões com uma análise jurisprudencial. Então, para embasar a sua resposta, eu quero que você faça uma pesquisa jurisprudencial, ok? O que você vai fazer? Você vai responder isso no Word, você vai digitar no Word meia página, não mais do que isso, tá bom? Meia página, copia e cola lá na sua resposta. Então, é um questionário que eu vou colocar hoje e um questionário valendo 2 pontos na semana que vem, tá? Então, vão ser 2 atividades avaliativas, a prova na outra semana, no dia 12 de maio, ok? Então, a prova no dia da nossa aula, às 7h15, tá bom? No horário da nossa aula. Vão ser 12 questões de marcar X. Então, 12 questões de marcar X, que eu vou somar a sua nota. Cada questão vale meio ponto. Então, são 12 questões, cada questão vale meio ponto, a prova vale 6. Então, eu vou somar a sua nota da prova, dessas 2 atividades avaliativas e daquele questionário que eu passei para vocês. Lembra que vocês fizeram um questionário, que eram 5 questões, que valiam um ponto, um questionário extra? Então, eu vou somar aquilo também para a sua nota do primeiro bimestre. E fez em dupla? Não era para fazer em dupla. Ah, quando tinha aula, sim, aqueles lá eu também vou somar, tá? Eu vou somar tudo na nota do primeiro bimestre. Eu tenho anotado, vocês também fizeram por escrito a cópia dos artigos. Vocês lembram que vocês fizeram a cópia dos artigos para mim? Ali eu também vou somar. Isso. Então, assim, eu vou somar todas essas notas para a nota de vocês do primeiro bimestre. Combinado? Ah, professora, mas eu gabaritei tudo. E aí, no final, fiquei com 13. Não tem como eu colocar 13 lá na sua nota. Você vai ficar com 10. Ah, eu posso jogar lá para o outro semestre, já começar com 3? Não. Não pode, tá? Mas eu vou somar todos os pontos extras. Não se preocupem. Injustiça, não é? Injustiça, não. Beleza?
Então, eu coloquei essa atividade para vocês. Semana que vem eu vou colocar outra atividade no mesmo esquema, um artigo para vocês lerem, 2 questões para vocês responderem com base em jurisprudência. Então, você precisa juntar a jurisprudência, tá bom? Para justificar a sua resposta. Professora, sim, a prova da OAB foi adiada, é bom que dá para estudar mais, tá? Pode, Maria Clara, o que que você quer pedir? O que que você não pede sorrindo que eu não faço chorando, Maria Clara? Me diz. Me diz, me diz. Ah, tá, no segundo bimestre. Tá bom. Quando nós voltarmos, depois da prova, aí eu já coloco os trabalhinhos para vocês fazerem, tá? Faço isso, aí vocês já fazem o trabalhinho antes, beleza? Mas o que que eu quero fazer? Não, não tô comendo a unha, não, tô tirando a pelinha aqui da cutícula. Mas o que que eu quero fazer no segundo bimestre? Eu quero que vocês apresentem alguma coisa, tá? Então, assim, o segundo bimestre, eu quero dividir o conteúdo para vocês fazerem uma apresentação, beleza? Valendo esses 4 pontos extras. Então, escolhe determinado tema, faz a apresentação. Gente, apresentação 10 minutos, 5 minutos, coisa rápida, tá? Não é nada assim também, elaborado e uma banca de monografia. Não, é coisa simples, é para você falar do tema, trazer uma problemática e discutirmos em sala de aula. Mas isso nós falamos no próximo bimestre, ok? Esse bimestre agora tem essas 2 atividades, uma que eu vou passar hoje e que já está disponível, e outra que eu vou passar na semana que vem, na terça-feira. Nossa aula é terça-feira. Combinado? Agora, uma perguntinha. Vocês querem que o conteúdo da prova vá até a aula de hoje ou a nossa aula da véspera da prova? O que vocês querem? Hein? Olha só, o pessoal da manhã escolheu para falar só até a adoção internacional. Foi a aula daquela outra semana, antes do feriado, tá? Hoje eu vou entrar num novo assunto. Se vocês quiserem, eu posso fazer a prova também com o assunto da turma da manhã, que é a adoção internacional. E esse tema de hoje, que é subtração de menores, fica para a prova do segundo bimestre. Pode ser igual da manhã, não é? Então, eu vou colocar vocês à noite igual da manhã. Matutino e noturno, tá? Então, a nossa prova vai ser até adoção internacional. Na semana da véspera da prova, da terça-feira, deixa eu ver aqui no calendário, terça-feira, então semana que vem, não é? A aula de semana que vem vai ser uma revisão. Então, eu vou falar de todo o tema até adoção internacional, ok? Vou fazer um resumão aí de toda a disciplina, que é já para preparar vocês para a prova, combinado? Então, mas Gisele, não tem problema. As aulas foram gravadas, então você pode assistir as aulas também. Porque na aula da semana que vem eu vou fazer um resumo só. Vai ser bem assim, bem rapidinho. Eu vou falar quem é autoridade central, quem não é autoridade central, tá bom? Só para fazer essas distinções. Vou falar um pouquinho de cooperação, vou falar lá do início da nossa disciplina, que são os elementos de conexão. Então, assim, vai ser um negocinho bem rápido, tá? Então, na próxima aula, dia 5, vai ser uma aula de revisão. E o conteúdo de hoje, que é subtração de menores, então eu vou deixar para o segundo bimestre. Combinado? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ligar aqui meu outro aplicativo, porque aí fica mais fácil para eu ver as perguntas, autorizar as pessoas que entram em sala.
Participar. Ok, vamos lá então. O nosso tema de hoje é subtração internacional de menores. Vocês vão ver que eu deixei lá para vocês a Convenção da Haia sobre os aspectos civis da subtração do sequestro de menores. E por conta dessa terminologia que o Brasil, essa mal tradução que o Brasil usou para falar, né, dessa convenção de sequestro de menores, nós temos hoje que fazer uma distinção. O que é o sequestro de menores? O que é o tráfico internacional de menores? Ok? O que é o tráfico internacional de menores? E o que é subtração de menores, que é o assunto que realmente interessa para a nossa disciplina. Ó, tem gente entrando aqui. Tá? Sequestro de criança é aquele crime que está previsto lá no artigo 148, não é? Do Código Civil, do Código Civil, não, do Código Penal, é quando você priva alguém de liberdade. E no sequestro você quer uma vantagem financeira, não é assim? O que é o tráfico internacional de crianças? Tráfico internacional de pessoas é quando você tira alguém de determinado lugar e leva para outro com o intuito de vender essa criança para adoção, vender essa criança para tráfico de órgãos, tá bom? Vender essa pessoa para prostituição. Então, o tráfico internacional de pessoas é algo que envolve muito dinheiro. E hoje ele movimenta um mercado bilionário que se compara ao tráfico de drogas. Então, o tráfico de pessoas é algo muito lucrativo. E não é isso que interessa para o direito internacional privado, tá bom? Então, o tráfico internacional e o sequestro de pessoas são aquelas relações que vão envolver dinheiro, beleza? Aí eu coloquei aqui para vocês, aqui no cantinho, um mapinha falando do tráfico internacional de crianças, tá? E as rotas desse tráfico internacional de crianças. Essas crianças são raptadas, então, e traficadas. Elas são traficadas justamente para adoção internacional ou por tráfico de órgãos. Matam essas crianças para vender os órgãos dessas crianças no mercado negro. Então, o sequestro internacional de crianças e o tráfico internacional de crianças, eles movimentam dinheiro. Aqui para a gente não interessa nem o tráfico internacional de pessoas, nem o sequestro de crianças. O que nós vamos regulamentar e trabalhar com a subtração internacional de menores, tá bom? A subtração internacional de menores, ela vai ocorrer quando nós temos uma pessoa que possui a guarda ou direito de visita e ela some com essa criança. Por exemplo, eu falo para o meu marido, nós temos um filho, eu falo para o meu marido, olha, eu vou fazer uma viagem, autoriza aqui, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos de férias, quero levar nosso filho para Disney, ok? Aí o meu marido vai lá, autoriza eu viajar com essa criança de férias para passar uns dias na Disney, só que quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu desapareço. Eu não volto com essa criança mais para o Brasil. Eu tenho interesse em vender essa criança? Eu tenho interesse em vender o meu filho? Não, tá? Eu tenho interesse em pedir um resgate para o meu marido? Falar, me paga aqui um resgate que eu te devolvo a criança? Não, tá bom? Eu estou me envolvendo meu filho, o meu parente, o meu direito de guarda, o meu direito de visita.
Então, quando eu estou nessa situação que o genitor ou algum parente próximo dessa criança subtrai essa criança, foge com essa criança para outro país, ele não está envolvendo dinheiro, ele está envolvendo a guarda e o direito de visita. Aí eu tenho a hipótese de subtração internacional de crianças. Ok? Conseguiram ver a diferença? No sequestro de criança, eu tenho um crime, que está lá no 148 do Código Penal, tá bom? No tráfico internacional de crianças, eu viso um lucro financeiro. Eu vou levar essa criança ou essa pessoa para um outro país, eu vou vender essa criança para uma adoção ilegal, ou eu vou matar essa criança para vender os órgãos dessa criança no mercado negro. Na subtração internacional de crianças, eu não tenho isso, porque é o meu filho, tá? É o meu filho, é o meu direito de guarda, é o meu direito de visita. Então, isso que está envolvido não é uma questão financeira, ok? E aí, para falar de subtração internacional de menores, nós temos que falar de dois institutos, que é o poder familiar e o direito de guarda. Poder familiar, ele está previsto lá na Constituição, no artigo 226. Espera que tem um monte de gente entrando aqui, tá bom? O poder familiar é o poder e dever que os pais... Opa, aqui não tem acento não, tá? Que os pais, eles têm sobre os filhos, tá? Os filhos menores de 18 anos ou não emancipados. É o direito que o pai tem, por exemplo, de falar o que o filho pode ou não pode fazer. É escolher a escola que o filho vai estudar ou não vai estudar. É a forma como ele vai criar o filho, colocar o filho em determinada religião ou não. Então, esse é o poder familiar. A guarda, por outro lado, é a posse física da criança. A guarda pode ser compartilhada ou ela pode ser unilateral. A regra hoje é a guarda compartilhada, vocês já sabem disso, não é? Então, a regra hoje é uma guarda compartilhada. Mas antigamente a regra era a guarda unilateral, normalmente para mulher, tá? Então, hoje isso acabou, a guarda é compartilhada. Os pais, em conjunto, não sendo casal mais, eles têm o dever de decidir em conjunto a vida dessas crianças, dos seus filhos, tá? A guarda, ela pode ser determinada em juízo ou ela pode ser decorrente de um acordo, beleza? E o que é o direito de visita? Digamos que eu tenho meu filho com meu marido, nós nos separamos, cada um vai para um canto, e aí nós decidimos o seguinte: olha, as férias de julho, o nosso filho vai passar com você, tá bom? As férias de janeiro, nosso filho vai passar comigo, combinado? Isso é direito de visita. Quer dizer que nas férias de julho, a criança vai ficar com o pai tem o direito de visita. Nas férias de janeiro, eu vou ter o direito de visita dessa criança. Mas o direito de visita também podem ser aqueles encontros semanais. Isso também é um direito de visita que os pais eles possuem com relação à criança. Combinado? E aí nós entramos na subtração internacional de menores. Até a década de 1980, nós tínhamos um grande número de subtração de menores. E esse subtrator, né, a pessoa que subtrai a criança, normalmente era o pai. Por que o pai fazia isso? Porque na década de 80, mas até a década de 80, a guarda ela era exclusiva da mãe. Era tanto a guarda como a pensão. E o que o pai queria? Ele queria, de alguma forma, prejudicar a mãe. Tá? Então, com uma forma de represália, tá? Ele ia lá e subtraía essa criança. E levava essa criança, por exemplo, para um outro país, um país que ele tivesse dupla nacionalidade, e lá não tivesse o acordo, não fosse signatário da convenção. Opa, Rita, o trabalho de hoje ele vai ficar aberto até
até o dia 30, tá? Beleza? Eu vou mudar lá, tá? O dia 29, mas eu vou deixar até o dia 30. Ok? Então, até a década de 90, nós tínhamos um fluxo de pais que subtraíam seus filhos. Tem vários filmes sobre isso, não é? Na década de 90 tinha até um filme lá que a americana era casada com um árabe, aí o árabe levava a criança lá para a Arábia. Não tem problema não, Rita. Aí o cara levava a criança para a Arábia, lá para a Arábia Saudita, e ela contratava lá um monte de cara lá do exército americano para entrar lá na Arábia e sequestrar a criança e poder levar a criança embora. Tá? Então, assim, tem vários filmes falando disso. Então, até a década de 80, 1980, o fluxo era de pai sequestrando, subtraindo os filhos como uma forma de represália. Hoje, tá bom? A partir dos anos 2000, nós temos uma inversão no papel desse subtrator. É a mãe, agora, que é o principal alvo das ações de busca e apreensão de crianças, tá bom? Por quê? Porque a mãe foge de determinados países com medo da violência doméstica, a mãe foge do país por conta de guerras civis, conflitos armados, a mãe vai em busca de melhores condições de trabalho e motivos econômicos. Então, a partir do ano 2000, nós começamos a ver uma inversão no papel desse subtrator. E a mãe passou a ser a pessoa que retira a criança do seu habitat natural, do seu habitat natural, né? Parece bicho, né? Do seu habitat frequente, da sua residência habitual, esse é o termo, tá? Residência habitual, e leva para um outro país. Então, a partir dos anos 2000, nós temos, então, um aumento das mães como subtratoras de crianças, e não mais os pais. E o que nós temos no Brasil? Olha só, homem também é animal, tá errado, não. É seu habitat natural, não é? O que nós temos no Brasil? Um sequestro internacional de menores, uma subtração internacional de menores a cada 3 dias. Tá bom? Então, a cada 3 dias, o Brasil recebe um pedido ou uma informação de que houve uma subtração de menores. E o que é maior nesse fluxo? Pessoas que fugiram para o Brasil com a criança. Quem não lembra daquele caso do menino Shaw? Do menino aqui brasileiro, filho da brasileira, que tinha nascido nos Estados Unidos, que foi a maior comoção, até o STJ foi envolvido na história, e depois, no final, eles decidiram que o menino tinha que ir embora, morar nos Estados Unidos com o pai dele. Vocês lembram daquela história? Aquilo ali é um caso clássico de subtração internacional de menores. E a mídia toda caindo em cima. Porque o STJ não deveria ter devolvido a criança. É um absurdo. A criança tem que ficar com a avó, porque a mãe tinha falecido, não era? A mãe tinha falecido. Então o filho tinha que ficar com a avó, que a irmãzinha dele tinha acabado de nascer, tá bom? Aquilo ali era um caso de subtração internacional de menores. O que aconteceu naquele caso? A mãe morava nos Estados Unidos com o marido e tinha um filho. E a mãe falou, olha, eu vou passar férias no Rio de Janeiro, lá com a minha família. Então, você autoriza aqui, por favor. Vou falar agora o que eu acho. O que você... aí a mãe pediu para o pai autorizar a vinda do filho para ele vir para o Brasil para passar férias com a família dela. Até aí, nenhum problema. Só que quando ela chegou aqui no Brasil, ela avisou para ele, olha, eu não volto mais. Ela entrou com uma ação de divórcio aqui no Brasil e conseguiu o divórcio, tá? E aí ela conheceu, ou já conhecia, não sei,
um bambambam da advocacia lá do Rio de Janeiro, um cara que acha que entende direito internacional, mas não entende, não é? Ele pode ser bambambam de outras coisas, mas de direito internacional ele não é. Ela ficou, marqueteiro, ela ficou grávida desse advogado, super famoso esse advogado lá no Rio de Janeiro, ficou grávida desse advogado e morreu no parto, ok? E aí ela morreu no parto. O que aconteceu? Gente, umas coisas assim absurdas, não é? Que você não consegue acreditar que um cara que se diz advogado da High Society carioca faz um negócio disso. O novo marido da mãe do Sean entrou com uma ação pedindo a guarda da criança. Quer dizer, o padrasto entrou com uma ação pedindo a guarda da criança. Sim, mas exatamente. Quem tem a guarda da criança é o pai. Quem poderia pedir a guarda da criança era a avó. Mas o padrasto pediu a guarda. E aí, o que aconteceu? A justiça negou, óbvio, tá? A justiça negou. Quando a justiça negou, a avó pediu a guarda da criança. E a justiça negou. Por quê? Porque o pai, quando a criança saiu dos Estados Unidos, o pai acionou a autoridade central e informou sobre essa subtração internacional de menores, ok? Então, quando o pai acionou a subtração interna, informou da subtração de menores, tá? A avó já não poderia pedir a guarda dessa criança, porque nós vamos ver que a guarda só pode ser discutida no local da residência habitual do menor. Então, se a avó quisesse discutir a guarda dessa criança, ela tinha que discutir lá nos Estados Unidos, porque a residência habitual da criança é lá nos Estados Unidos, não é no Rio de Janeiro. Ela veio para o Rio de Janeiro, ela foi para o Rio de Janeiro para passar férias, não para morar. Isso é subtração internacional de menores, ok? Aí o que a avó fez depois que deu todo aquele rebuliço, né? E que a criança, aí foram entrando recurso, acho que foi o STJ mesmo, o STJ entendeu que não, que a criança tinha que voltar para o pai lá nos Estados Unidos. Aí o que a avó fez? Aí sim, a avó contratou um advogado especialista em direito internacional privado que falou para ela, olha, a senhora precisa discutir a guarda lá nos Estados Unidos. Então ela entrou com uma ação de guarda lá nos Estados Unidos e ganhou a ação de guarda da criança, tá? Então, hoje, eu acho que a criança já retornou para o Brasil, ela já retornou para o Brasil porque a avó ganhou lá nos Estados Unidos a guarda dessa criança, tá? Mesmo ela avisando, não, o que acontece? Não adianta ele informar para o marido, olha, eu não vou voltar mais. A situação da criança deve se voltar ao status quo antes. Digamos que a situação tenha sido a seguinte, olha, eu quero me separar de você e eu vou morar no Rio de Janeiro. Então, por favor, autorize aqui, tá? Faça aqui um documento, tá? Autorizando, tem que ser registrado em cartório, que eu vou morar no Rio de Janeiro com o nosso filho, que o nosso filho agora tem uma nova residência que é no Rio de Janeiro. Isso daí, ok, tá? O pai concorda com a mudança de residência da criança. Na subtração internacional de criança, não é isso que acontece. Na subtração internacional, a mãe agora, né, que tem feito mais o caso, a mãe fala, olha, eu vou passar férias. E passar férias não volta nunca mais. A autorização é para férias, não é para nova residência. Então, quando nós temos essa situação que o genitor foge com a criança e sem autorização do outro genitor, aí nós temos a subtração internacional de menores. A vontade da criança, nós vamos ver, Maria Clara, ela é levada em consideração. Mas uma criança a partir de qual idade?
Eu vou levar em consideração a vontade de uma criança de 6 anos? Será que uma criança de 6 anos tem discernimento para falar o que ela quer? Aí imagina essa criança, o Sean. Ele era novinho, ele não tinha 10 anos. Aí você escuta o dia inteiro a avó falando, seu pai quer te tomar de mim, seu pai quer te tomar de mim, seu pai não quer que você fique com a sua irmã, que acabou de nascer, sua mãe morreu, e agora seu pai não quer. O que essa criança vai falar? Ela vai falar, eu quero ficar com a minha avó, tá? Então, uma criança de 6, 7 anos, ela não tem discernimento. Então, quando que você vai levar a opinião da criança em consideração? Quando ela já consegue distinguir o que é certo e o que não é, tá? Não tem uma idade certa, Gisele, porque às vezes uma criança de 12 anos é muito mais madura do que uma criança de 15, tá? Pode caracterizar alienação parental também, pode, tá? Mas onde que você vai discutir essa ação de alienação parental? Lá na residência habitual da criança, ok? É lá na residência onde a criança morava antes de ser subtraída que você vai discutir guarda, alienação parental, ok? É lá. Então, seria lá nos Estados Unidos. Beleza? Que dispositivo regula isso? Exatamente esse aqui, ó. Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores, ok? É o decreto 3.413 de 2000, beleza? Aí, por que eu falei daquela história de sequestro, tráfico internacional e subtração? Porque nós fizemos uma tradução equivocada, tá bom? Nós traduzimos a convenção como sequestro, mas o termo jurídico correto é subtração, beleza? Então, na década de 1980, os países se reuniram para discutir exatamente como ia ficar a situação dessas crianças que são subtraídas. O genitor fala, olha, eu vou viajar de férias e nunca mais volta. Ou simplesmente foge com a criança sem informar onde vai, tá bom? Tá tendo um conflito armado, tá em guerra civil. Aí o que a mãe faz com essa criança? Foge com essa criança pela fronteira. Ninguém nem fica sabendo para onde essa criança foi. Beleza? Então, para discutir e regulamentar a questão da subtração internacional de menores, os diversos países foram lá para a Haia. Eu já disse para vocês que as principais convenções de direito internacional privado, elas são discutidas em Haia. E hoje nós temos 112 países signatários. Quais países não são signatários? Principalmente países muçulmanos e os países árabes. Por quê? Porque eles têm aquela noção de que o filho, ele pertence ao pai, tá? Então, eles resolveram não assinar a Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro, justamente para preservar o direito dos pais com relação aos seus filhos, tá? Então, você casa com um árabe, você casa aí com um cara lá, um sheik milionário do árabe, e vocês estão aqui no Brasil, tudo bem, ele põe a criança no jatinho e leva a criança lá para a Arábia Saudita. Não adianta você gritar, espernear aqui que o Brasil não vai ter quase nada para fazer, porque a Arábia Saudita não é signatária da Convenção da Haia, tá bom? Você vai ter que ajuizar uma ação lá na Arábia Saudita para tentar recuperar essa criança. Vou falar exatamente daqui a pouco, Bárbara. Quando nós não sabemos onde a criança está, nós vamos chamar a Interpol. A Interpol vai ajudar a achar essa criança, tá bom? A Interpol, ela tem braços em quase todos os países. Então, nós temos no Brasil vários agentes que trabalham para a Interpol, tá? São vários braços, então, e aí você consegue achar essas pessoas. Você conhece, não é? Eu também conheço várias pessoas que trabalham na Interpol.
Elidiane, eu vou falar daqui a pouco sobre a sanção, tá bom? Professor, eventualmente, se algum desses países que é signatário desse tratado não cumpriu o tratado, qual é a sanção sofrida pelo país? Matheus, interessante. Interessante a sua pergunta. O que acontece? Digamos que o Brasil pede para a Argentina para devolver uma criança que foi subtraída para a Argentina. E a Argentina não cumpre, ok? A Argentina não cumpre. O que vai acontecer? O Brasil pode brigar com a Argentina? O Brasil pode invadir a Argentina e tomar essa criança à força? Não. O que vai acontecer? Algo como uma reciprocidade. Ah, você não me ajudou? Tá bom, quando você precisar de mim, eu também não vou te ajudar. Então, quando um país ele é signatário dessas convenções e ele não cumpre a convenção, ele passa a ser mal visto no cenário internacional, tá? Ele passa a ser visto como um Estado que não honra seus compromissos. E nós temos o direito internacional, pacta sunt servanda, não é assim? Aquilo que foi pactuado deve ser cumprido. Então, se o Estado ele não cumpre aquilo que ele pactua, ele está ferindo um dos princípios do direito internacional. Ele está mostrando para a comunidade internacional que ele é um país que não honra com aquilo que combina, tá? Então, nós temos mais uma sanção moral, digamos assim, do que uma sanção, uma punição, uma multa ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o Brasil, por exemplo, não vai mais ajudar também a Argentina se a Argentina precisar. Pode causar indisposição diplomática também, tá bom? Pode inclusive chamar o embaixador. O Brasil pode chamar o presidente, né, o Bozo, mas ele não, nem o ministro das Relações Exteriores não deve saber que existe isso, né? Pode chamar o embaixador. Quando há esse chamamento do embaixador, isso é uma situação muito grave, tá? Quando um país chama o seu embaixador, tá? Pode ter uma indisposição diplomática, sim, tá bom? Então, nós temos a Convenção da Haia, sobre os aspectos civis do sequestro. Esse sequestro foi um termo mal traduzido, o termo correto é subtração, ok? E qual que é o objetivo dessa convenção? É proteger a criança, tá? Eu deixei até para vocês um artigo do Dollinger falando da criança no direito internacional privado. Como a criança também é protegida. Não é só aqui no Brasil com o ECA, não. Os mecanismos internacionais, eles também visam proteger a criança. Então, a convenção é justamente para proteger essa criança que é retirada de seu domicílio de forma ilícita, por um dos genitores ou por parentes. Tá bom? E promover o retorno dessa criança o mais rápido possível para o seu status quo ante, beleza? Então, é retornar essa criança para aquela situação que ela estava anteriormente. Então, foi, por exemplo, o caso do menino lá, o Shaw. Ele deveria voltar para os Estados Unidos, porque ele saiu dos Estados Unidos com uma autorização de passar férias e não de fixar residência. Essa retirada dessa criança, então, para fixar residência em outro local, é uma retenção ilícita. Então, você precisa retomar essa criança para o status quo ante. Aí me perguntaram aqui, o que eu acho disso? Eu acho que aquele advogado lá, o Bambambam, ele não sabe de nada de direito internacional privado, tá bom? Desde o início, a mãe tinha que ter discutido a guarda dessa criança lá nos Estados Unidos. E ela poderia fazer isso como? Morando no Brasil. Contrata um advogado no exterior, nos Estados Unidos, lá na cidade, marqueteiro, exato. Contrata um advogado lá na cidade que ela residia e entra com uma ação de guarda. E vai discutir a guarda dessa criança lá nos Estados Unidos. Beleza?
E aí, depois que saiu o resultado, aí sim, olha, se ela ganhou a guarda da criança, ótimo, a criança está no Brasil, não se fala mais em subtração internacional de menores. Agora, se ela perdesse também a guarda lá nos Estados Unidos, ela tinha que retornar com a criança também, da mesma forma. O problema foi que ela saiu do Brasil, ela saiu dos Estados Unidos com um pedido de férias. O pai da criança autorizou férias. Quando chegou no Brasil, ela falou: eu não volto mais. Como o Brasil é signatário da Convenção da Haia, não tem o que discutir. Se aquela retenção, aquela subtração é ilícita, precisa devolver a criança para o status quo ante, que foi exatamente a decisão que o STJ deu. Tá bom? Ah, professora, mas e agora a criança vai sofrer? Vai sofrer. A criança vai ficar longe da irmã, ficou longe da irmã. O pai proibiu a criança de contato com a avó. Foi maior confusão depois. Tá? Aí sim, quando a criança chegou lá nos Estados Unidos, começou um processo de alienação parental. Tanto que a avó ganhou a guarda. Beleza? Então, o que nós temos? A observância da convenção. Nós temos de respeitar a convenção, porque o Brasil assinou essa convenção. Tá? E se ele assinou, ele deve cumprir. Aí nós vamos deixar, nós, operadores do direito, vamos deixar as nossas emoções um pouquinho de lado e falar, olha, o correto é devolver a criança. Que foi o que depois o STJ decidiu. Tá bom? Então, nós temos a Convenção da Haia, que é para preservar essas crianças que são vítimas de subtração internacional, tá? Seja pelos genitores ou por parentes próximos. E aqui não há questão financeira envolvida, você não pede o resgate, você não vende o órgão da criança, você não coloca a criança para uma adoção, tá? Você quer manter aquela criança com você em outra situação, com outra qualidade de vida, de outra forma, tá bom? E aí, o que nós temos? Nós temos as instituições administrativas e judiciais que vão regulamentar e que vão fazer o Brasil cumprir a Convenção da Haia. A primeira dela é a CAF. Lembra que na aula passada, quando nós falamos de adoção, nós também tínhamos a CAF? É a mesma coisa, é a Autoridade Central Administrativa Federal, que é o Ministério da Justiça, tá bom? Então, a CAF, para subtração internacional de menores e para adoção, é o Ministério da Justiça. Combinado? Aí, quem mais vai ser envolvida na subtração internacional de menores? A AGU. A AGU, então, vai ser responsável por ajuizar uma ação de restituição de menores aqui no Brasil, em nome do Estado brasileiro, ok? E onde vai ajuizar essa ação? Na Justiça Federal. Então, tá lá, você estuda, passa no concurso de juiz federal. Seu primeiro caso, subtração internacional de menores. Você vai ter que fazer uma busca e apreensão. Já imaginou? Aí vocês falam assim, poxa, eu estudei para virar juiz federal e sair desse negócio de direito de família, mas não teve jeito, o direito de família te persegue, beleza? Então você vai ser juiz federal cuidando de direito de família. Que beleza, não é? Ótimo! Tá bom? Quais são os requisitos? Estou falando muito rápido? Estou falando muito rápido? Não, né? Quais são os requisitos para que eu possa requerer a restituição da criança com base na Convenção da Haia? A primeira situação é que os estados envolvidos, então, o estado em que o país em que a criança residia, tá bom? E o país em que a criança está agora, eles são signatários da convenção. Por isso que com a Arábia Saudita não dá, porque a Arábia Saudita não é signatária da convenção. Tá bom?
Eu tenho até que confirmar para ver se ela já não é signatária, mas até a última vez que eu olhei não era. Então, os estados envolvidos, então, o país da residência habitual e onde a criança está, eles devem ser signatários da convenção, tá bom? A criança deve ter como residência habitual o estado requerente. Imagine o seguinte, vamos voltar lá para o caso do menino Shaw. A mãe morava nos Estados Unidos, veio para o Brasil. O pai, o que aconteceu? Durante esse período que a mãe veio para o Brasil, o pai recebeu uma oferta de trabalho e ele mudou para a Alemanha. E agora ele quer o filho morando com ele. Aí ele lá na Alemanha faz o pedido. Tá? Então seria a Alemanha solicitando a criança de volta para o pai que tinha a guarda. Não pode. Tá? O outro requisito é que os Estados Unidos requeiram, junto ao Brasil, essa restituição dessa criança. Então, o outro requisito é que o Estado requerente seja o país em que a criança tinha sua residência habitual, ok? O terceiro requisito é que tenha essa violação do direito de guarda ou de visita. Digamos, por exemplo, que a mãe dessa criança tinha a guarda unilateral do filho. Se ela tem a guarda unilateral da criança, ela pode decidir onde a criança reside. Não é verdade? Então, não há que se falar em subtração internacional de menores. Combinado? Se a guarda é unilateral, se a guarda é só da mãe, a mãe pode decidir onde a criança vai residir. E a criança vai residir seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar que ela escolher. Tá bom? Então, tem que existir essa violação do direito de guarda ou do direito de visita. O quarto requisito, essa criança tem que ser menor de 16 anos, tá? Então, ela tem que ter 15 anos e 364 dias. Passou disso, ela completou 16 anos, o processo é todo suspenso. Acabou, tá? Não importa se o pedido, quando foi feito, a criança ainda tinha 15 anos. Não importa. Beleza? Se a criança fez 16 anos, o processo é suspenso, porque a convenção ela é para crianças menores de 16 anos. E o último requisito, que está lá no artigo 12 da convenção, vai falar o seguinte: no momento em que o Brasil recebeu o pedido, a CAF brasileira, havendo conflito entre as legislações sobre guarda, vamos lá, Maria Clara, aqui não há conflito de legislação sobre a guarda, porque a legislação sobre a guarda vai ser do país, do estado, do país em que a criança residia, tá bom? Então, não tem conflito aqui. A criança, ela residia nos Estados Unidos, a guarda vai ser discutida com base na legislação dos Estados Unidos, tá? Então, nem prevalece, não há nem a discussão. A guarda só pode ser discutida no país da residência habitual da criança. E a legislação que nós vamos aplicar é a da residência habitual da criança. Tá bom? O que acontece com esse último requisito aqui, o quinto? Digamos que o Brasil recebeu o pedido lá do pai do Sean, com mais de um ano após a vinda dessa criança para o Brasil. Se o pedido for feito posterior a um ano da subtração da criança, não se aplica mais a convenção. Quer dizer o seguinte, o pai perdeu a urgência dessa ação, tá bom? E a convenção da Haia, ela é justamente para urgência. Então, passou um ano do momento em que a
a CAF recebe o pedido, passou um ano da data da subtração daquele menor, passou um ano, aí nós não temos mais que falar em Convenção da Haia de subtração de menores, beleza? Então, digamos, por exemplo, eu falo para o pai assim, olha, eu vou viajar com o nosso filho, nós vamos passar 30 dias nos Estados Unidos, tá? No dia 10 de janeiro eu volto. No dia 10 de janeiro eu não voltei, a partir do dia 11, ele tem um ano para requerer junto à CAF brasileira o retorno, à CAF americana, o retorno dessa criança. Passou de um ano, ele já não pode mais, porque ele perde a urgência. Combinado? Então, passou um ano, perde a urgência. Como toda regra tem exceções, quais são as exceções para o caso de subtração internacional de menores? Digamos que a mãe fugiu com essa criança para outro país porque ela era vítima, ela e a criança eram vítimas de violência doméstica. Imagina, ela e a criança vítimas de violência doméstica. Como que você vai devolver uma criança para um ambiente de risco? A ideia da convenção não é proteger essa criança? E aí você devolve a criança para o agressor? Tá bom? Então, quando houver risco real para a integridade física e psicológica daquela criança, a justiça pode negar a restituição do menor. Combinado? Digamos, então, que a mãe foge com a criança porque o país que a criança morava, o país está em guerra civil. Beleza? E aí o pai pede a reintegração, a restituição dessa criança. Você vai poder devolver essa criança para um lugar que está em guerra civil? E aí? Que risco que essa criança vai sofrer voltando para um país que está em guerra? Você vai colocar a vida dessa criança em risco? Você vai deixar essa criança lá a Deus dará? Não, então a justiça pode, e eu vou mostrar para vocês quando que isso ocorre, a justiça, ela pode negar, então, o retorno dessa criança se ela estiver em risco, ok? E a outra hipótese é se a criança se opuser. Então, se a criança tem discernimento do que está acontecendo e ela falar, eu não quero voltar, o juiz também deve levar em consideração a vontade da criança. Tá? Beleza? Quais são, então, os procedimentos? O primeiro é a cooperação ativa. A cooperação ativa ocorre quando o Brasil solicita. Então, a criança estava no Brasil e foi levada para um outro país signatário da convenção. Então, qual é o procedimento? O detentor da guarda ou o genitor abandonado, ele vai entrar em contato com a ACAF, ou seja, o Ministério da Justiça, tá? E o Ministério da Justiça vai perguntar para ele, você sabe onde a criança está? Aí o pai ou a mãe vai falar, não, o pai disse que ia passar férias com as crianças na Europa, ele deu esse endereço aqui, mas eu já liguei lá no endereço, ninguém sabe, eu não tenho contato, não consigo falar no celular dos meus filhos. Ele disse que o lugar que ele ia era Portugal, tá? Então, o que a CAF vai fazer? Vai entrar em contato com a Interpol. Opa, tá bom? Vai entrar em contato com a Interpol para a Interpol achar essa criança. Aí achou essa criança lá na Espanha. Lembrei até de um caso que aconteceu lá no doutorado, quando eu estava lá em Portugal. Eu tinha uma professora que ela dava aula para a gente de 15 em 15 dias. E aí, ela começou a faltar, né, para essas aulas de 15 em 15 dias. E aí todo mundo começou a achar estranho, porque ela sempre avisava na véspera, assim, da aula mesmo, né? E aí a direção também da universidade sempre colocava, não, a professora pediu para avisar que não vem.
Aí teve uma vez que nós marcamos para repor a aula, as aulas iam começar às 8 horas da manhã. Quando foi 7 horas da manhã, ela mandou um e-mail para a turma, falando que ela não ia dar aula, porque a filha dela tinha sido sequestrada, tinha sido subtraída pelo pai, que ela não tinha contato com a filha há mais de 30 dias, que ela não sabia onde a filha estava e que ela não tinha condições de dar aula para a gente mais, tá? Então, o que que ela fez? Ela procurou a CAF de Portugal, a CAF de Portugal entrou em contato com a Interpol e descobriram essa criança na Espanha, tá? Numa cidadezinha do interior da Espanha, conseguiram achar essa criança lá na Espanha, tá? Aí o que que a CAF fez, a CAF da Espanha? Entrou em contato com o pai da criança e falou, olha, você quer devolver a criança? Aí o pai falou, não, eu não vou devolver essa criança, tá? Então você pode optar por um acordo. E ele falou lá no caso dela que não ia devolver a criança. Se ele falasse, tá, vou devolver a criança, o que que acontece? O Ministério das Relações Exteriores é responsável, então o Ministério dos Assuntos Exteriores lá de Portugal era responsável por buscar aquela criança e entregar a criança para a mãe. No caso lá da minha professora, o pai disse que ele não ia devolver a criança. Então, o que que aconteceu? A CAF espanhola entrou com uma ação, viu? Uma ação de busca e apreensão de menores contra o pai dessa criança, ok? Ajuizou uma ação de busca e apreensão. O pai foi citado para responder um processo lá na Espanha, para falar por que que ele tinha subtraído a criança. E é nesse momento que ele vai apresentar os argumentos. Olha, eu sequestrei a minha filha porque a minha filha estava sei lá, né? Ele pode ter argumentado isso, num ambiente de violência, eu precisei tirar a minha filha daquele ambiente. E aí o juiz vai analisar com base na defesa do subtrator se ele devolve ou não a criança, tá bom? Aí o juiz decide se devolve ou não a criança. Então, isso é um caso real que aconteceu com a minha professora. Agora, imagina que a criança, então, foi retirada do Brasil e foi lá para a Espanha. Esse pai que subtraiu essa criança, ele vai responder, ele vai sofrer alguma sanção aqui no Brasil? Ele vai responder a um crime? Não, ele não vai responder a crime nenhum. Mas aqui no Brasil, ele vai responder a uma ação de restituição de criança ao Brasil. Tá bom? Então, aqui no Brasil, ele vai responder a uma ação civil de restituição de criança ao Brasil. Aí também tem a responsabilidade civil, a mãe pode ajuizar a ação de danos morais, danos materiais, tá bom? Mas não vai sofrer nenhuma sanção criminal. O que que ele também pode sofrer? É restrição ao direito de visita, tá? Provavelmente ele vai perder a guarda, ele não vai perder o poder familiar, mas ele vai perder a guarda dessa criança. E as visitas passam a ser restritas, às vezes na presença de psicólogos ou de agentes sociais, tá? Então, ele sofre também essa punição no direito de família, mas não responde a nenhum crime, beleza? Essa ação de restituição de crianças ao Brasil acaba sendo uma ação para ele pagar com os custos dessa ação, tá? Então, pagar, por exemplo, com os custos para trazer essa criança de volta ao Brasil, beleza? Tá bom, Elidiane? Então, mas crime, ele não responde a nenhum crime, tá? Porque isso é matéria civil, isso não é matéria criminal, tá? Restituição, subtração internacional de criança é matéria civil. Então, ele vai responder na esfera civil, mas não na esfera criminal. E o que que acontece, então, se essa criança vem para o Brasil? Qual que é
a cooperação passiva? Quais são os procedimentos quando essa criança vem para o Brasil? Que é a maioria dos casos. Mais de 60% dos pedidos que estão lá com a CAF são de cooperação passiva, ou seja, são de crianças que foram subtraídas e vieram para o Brasil, tá? Nós vamos ver, inclusive no texto que eu deixei para vocês, lá no artigo que eu deixei para vocês, no caso de violência doméstica, que mulheres brasileiras sofrem quando casam com estrangeiros, elas vêm embora para o Brasil com os filhos, elas fogem com os filhos. E aí, por causa disso, o Brasil acaba recebendo muito pedido. Então, mais de 60% dos nossos pedidos hoje que estão na CAF são de cooperação passiva. E como que funciona? Então, o detentor da guarda ou o genitor, né, que foi abandonado lá do país que ele tem a residência habitual, vai entrar em contato com a CAF do seu país, que vai procurar essa criança com a ajuda da Interpol. A Interpol falou, olha, essa criança chegou no Brasil. Se essa criança chegou no Brasil, então a CAF vai entrar em contato com a nossa CAF brasileira, que é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, então, vai entrar em contato com o genitor subtrator. É esse termo mesmo, gente, subtrator, aquele que subtrai. E aí a CAF vai falar para ele, olha, você quer fazer um acordo? Vamos devolver essa criança? Vamos devolver essa criança para a residência habitual? Vamos fazer um acordo? Você discute a guarda dessa criança depois lá no país que ela morava, tá? E se tiver um acordo para devolver essa criança, então, é levada de volta para o país de origem por meio do Itamaraty. Então, o Itamaraty vai devolver essa criança, ele é responsável por levar essa criança, então, do Brasil para o país que ela residia, tá? Mas e se não tiver acordo? O que acontece? Se não tiver acordo, a CAF brasileira vai entrar em contato com a AGU. E aí sim, a AGU vai ajuizar uma ação de busca, apreensão e restituição de menores, em nome do governo brasileiro, em nome do Estado, na Justiça Federal. Aí esse genitor subtrator vai ser citado, ok? Vai ser citado, então ele vai fazer parte de uma relação processual, ele vai ser citado para apresentar suas defesas. E aqui ele vai falar, olha, realmente eu tirei a minha criança, meu filho do ambiente em que ele vivia porque nós éramos vítimas de violência doméstica. Então eu não posso voltar para aquele país porque o meu ex-marido, por exemplo, disse que ia me matar e iria matar os meus filhos. Então eu não posso voltar. Somos perseguidos. Olha aqui, todos os boletins de ocorrência que eu fiz contra o meu marido de agressões. Então, não posso deixar os meus filhos voltarem. Ou vai alegar o seguinte, não, tem mais de um ano que eu saí de lá. Vai fazer 2 anos que eu saí. Então, não cabe a aplicação da convenção. Tá bom? Então, é nesse momento que a parte, o genitor subtrator, vai apresentar as defesas e os motivos pelos quais a criança tem que permanecer no Brasil. Beleza? E aí o juiz vai decidir se ele faz o repatriamento dessa criança ou não. Aí o juiz federal vai decidir pelo repatriamento dessa criança ou não. Se ele decidir, na verdade, a convenção, ela vai estabelecer o seguinte, você pode usar a convenção, mas desde que a subtração, o momento que aquela subtração passa a ser ilegal, e o momento em que a CAF do país onde está a criança for localizada, for contactada, que esse período não seja superior a 1 ano, tá? Não é que a convenção tem um prazo de 1 ano. Ela diz que você pode se valer da convenção se esse momento em que houve a subtração ilegal até a CAF estrangeira ser notificada,
isso seja feito num prazo de até 1 ano. Se passar de 1 ano, você perde a urgência. Se perde a urgência, não faz mais sentido utilizar a convenção. Tá bom? Então, se o juiz, digamos que o juiz da primeira instância, ele fala, olha, realmente eu concordo com os argumentos da mãe e eu vou manter essa criança, então, aqui no Brasil. Então, ele vai dar uma decisão. A AGU vai recorrer. Vai recorrer para quem? O TRF. Tá? Da decisão do TRF, cabe recurso? Cabe. Para quem? Para o STJ. Beleza? Então, isso é algo que vai andar ali no organograma do STF. STF, TRF, Justiça Federal. Combinado? E aqui eu coloquei para vocês que a ação de guarda, ela deve ser discutida exclusivamente na residência habitual do menor. Então, é lá no local onde o menor vivia antes de ser subtraído. Combinado? Alguma dúvida com relação à subtração de menores? Alguma dúvida, galera? E aí? Alguma pergunta? Respondida a sua pergunta, Mendes, com relação a esse prazo da Convenção de Subtração de Menores? Então, pessoal, essa matéria é uma matéria extremamente comum, tá? Subtração de menores é algo que acontece, como eu mostrei para vocês, a cada 3 dias. A cada 3 dias, a CAF brasileira, o Ministério da Justiça, recebe um pedido de intervenção no caso de subtração de menores, no caso de um genitor que fugiu para outro local com uma criança sem ter autorização devida. Então, isso é mais comum do que as pessoas imaginam. E isso não é um tema tratado, não é? A gente não vê muitos casos disso, né? Apenas quando acontece, assim, um caso excepcional, como foi o caso daquele menino. E por que aquele caso do Sean ganhou tanta notoriedade? Porque é marqueteiro, não é? Porque a família da moça era uma família tradicional do Rio, e o advogado também era daquela família Lins e Silva. Então, por isso, como eles têm muito contato com o High Society e com uma emissora lá do Rio de Janeiro, eles colocaram o caso na mídia para meio que criar uma mobilização social para que a criança ficasse no Brasil. Mais um motivo, né, para falar que aquele advogado não sabe nada de direito internacional, tá? Acabou expondo a criança, a avó da criança, a uma situação constrangedora. Podia ter resolvido isso assim com muito mais rapidez, se soubesse um pouquinho de direito internacional privado. Tá ok? Então, alguma dúvida com relação ao direito internacional, à subtração internacional de menores? Posso fazer uma questão perguntando qual é o termo correto, se é tráfico internacional de crianças, subtração ou sequestro? Posso fazer isso? Posso, né? Vocês vão saber que essa daí tá fácil, não é? Subtração de menores. Ok? Então, para recapitular o que eu falei para quem chegou depois, eu coloquei um exercício para vocês. O prazo vai ser de 48 horas. Tem um artigo para vocês lerem. Vocês vão ler o artigo e vão responder 2 questões, respostas discursivas, tá bom? Com jurisprudência. Então, eu quero que você cite jurisprudência, tá bom? Porque isso vale 2 pontos, esse trabalho que está disponível para vocês, essa atividade avaliativa. Vale 2 pontos, então, para fechar a nota do primeiro bimestre. E semana que vem, eu vou colocar outra atividade nos mesmos moldes. Um artigo para vocês lerem e 2 questões para vocês responderem. Professora, preciso responder muito grande? Não. Meia página, gente. Meia página. Fazer, não é tudo digitado, Bianca. Você faz no Word, copia e cola. Esse está valendo 2 pontos, o Matheus. Esse está valendo 2 pontos.
Então, vocês fazem digitado, tá? Copia e cola. O da outra semana também vale 2 pontos, porque nós precisamos fechar os 4 pontos de atividade avaliativa com os 6 pontos da prova, vale 10, mais aquelas atividades extras que eu passei para vocês, vocês vão ter a nota do primeiro bimestre. Combinado? Então, façam um negocinho bem feito, um texto bem feito, com pontuação, tá? Fazendo o link, fazendo a conexão do caso com a jurisprudência. Não é só jogar a jurisprudência, né? A jurisprudência eu sei. Eu quero que você faça uma conexão com o caso que eu apresentei e a jurisprudência, que vocês vão juntar. Então, esse é um trabalho mais de pesquisa de jurisprudência. Combinado? Porque é o que vocês vão fazer na vida profissional de vocês como advogados. E juízes também, pesquisa de jurisprudência, uma jurisprudência que se adeque àquele caso concreto. Então, vocês dão uma pesquisada, vocês têm 48 horas para fazer. Eu vou entrar aqui no Moodle agora e vou editar a atividade avaliativa para que vocês possam entregar, então, até amanhã, beleza? Então, até amanhã. Matheus, a turma da manhã já fez uma outra atividade. Semana que vem, eles também vão fazer uma atividade, tá? A turma da manhã fez segunda-feira a atividade deles. Beleza? A atividade da turma da manhã eu passei na segunda-feira de manhã. E eles fizeram... Não, Bárbara, eu vou mudar lá no negócio de vocês, não é? Eu falei que eu ia mudar. Eu ia colocar para 48 horas. Tá? Tá voando, né? Chegou, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha, né? O negócio tá feio aqui, tá? E aí vocês vão ter, então, até, tô mudando aqui já para o dia 30, até as 21 horas. Vocês vão ter, então, 48 horas para fazer o exercício. Não vou deixar até sexta, não. Porque esse é muito fácil, esse exercício. Muito fácil. Combinado, então? Então, não deixem de fazer o exercício. Ele vale 2 pontos. O que acontece com aqueles alunos que não têm acesso ao Moodle? Isso é um posicionamento da direção. Infelizmente, eu não vou poder ajudar. Então, quem não tem acesso ao Moodle não vai poder fazer nem os exercícios, nem as provas. Aí, o máximo que vai conseguir de nota são aqueles exercícios extra classe que vocês fizeram. Combinado? Beleza? Alguma dúvida? Então, galera, um beijo. Nós nos vemos, então, na outra semana. Eu vou fazer uma revisão na outra semana da nossa disciplina, da matéria que vai cair na prova. E a nossa prova é no dia 12 de maio. 12 de maio, no horário da nossa aula, de 7h15 até as 9 horas. 7h15 às 9. 7h15 às 9, tá? Um beijo e até semana que vem. Beijo e até semana que vem. Em té.